Olá, pessoal, eu sou Drica Rosa e tem novidade por aí em 2014. Para você que já é amante do pôquer ou está começando nesse mundo agora, já conhecia o Super Pôquer? Pois bem, a partir de 2014, neste mesmo horário, todas as madrugadas de sexta para sábado, você confere o Pôquer na Band. Sejam bem-vindos! Orgulhoso de fazer parte dessa comunidade, dessa grande família. Eu estou muito envolvido com o PokerStars e com o poker em si. Tenho jogado torneios mundo afora e cada vez me identifico mais com esse esporte. Transformar esse evento num evento importante do nosso calendário esportivo, que gera renda, gera emprego para as pessoas, movimenta a economia do nosso país, recolhe tributos para a sociedade e gera também a diversão, que é a competição que vocês fazem. Sou apaixonado pelo esporte, por jogar um poker com os amigos. Além do lado do jogo, que eu já gosto em si, de ter que pensar bastante, estudar o adversário, toda a estratégia do jogo, eu acho que muito legal do poker é esse contato que você tem com as pessoas, brincando na mesa. É o seguinte, primeira dica, óculos de sol, entendeu? Ficar assistindo na Band Esportes as partidas, para você pegar um pouco da malandragem. Nesse jogo fui fera. Eu sou igual no futebol, jogo pra frente. É uma diversão. E olha só que curioso, durante o ano de 2013, a nossa equipe aqui do Super Pôquer andou rodando a Rede Bandeirantes, assim como a Fórmula Indy e também o Sambódromo durante o Carnaval. Sabe por quê? Querendo saber se o pessoal conhece o pôquer. Vejam só. Mexe muito com a tua imaginação, o pôquer, com o teu cérebro, né? É um jogo fascinante. Eu sou fascinado por pôquer, gosto e já fiz muito isso mesmo. Já tomei umas pancadas, mas já ganhei bem também. Eu não sou ainda um grande jogador, mas eu tenho muita vontade de entrar nas turmas aí de amigos meus que já estão formadas. Tem caras que tem aquele dia fixo da semana, que a mulher não pode falar nada, ninguém pode reclamar, é dia de jogar o pôquer, de se reunir. E acho que vale por isso, né? Pelo encontro que é feito em torno do jogo, que é muito legal. Eu e meu marido, a gente joga de vez em quando com os amigos, coisa e tal, mas o que eu percebi quando eu sentei no Brazilian Series of Poker foi que o que se faz lá é totalmente diferente do que a gente faz em casa. É um jogo meio misterioso, aí põe um óculos pra não dar umas brechas, né? Você sabe fazer uma poker face, não? Poker face? Eu sou fera no dominó e no truco. E o pôquer eu acho legal. Tem para iniciante? Tem para iniciante. Então seria o caso mesmo. A facilidade de entender as cartas. Eu acho que primeiro tem que entender as cartas, como funciona. Pra mim, o pôquer é um jogo de interpretação. É um jogo que você olha, você estuda o caso, você pensa, será que ele tem alguma coisa? Não, acho que eu vou blefar nessa, será? É a interpretação que vale, às vezes não é nem a carta. Quanto você seria do baralho? A rainha de copas, claro! Divino eu sou, sangue da terra, videira da vida, num brinde de amor. Acho que
que todo o esporte, né, em si, existe um mental muito forte, né, de nunca desistir, você tem que estar sempre atento. Acho que com 20 anos de carreira eu aprendi um pouquinho já sobre isso. Eu sei a regra do poker tradicional, assim, de vez em quando eu junto os amigos e gosto de jogar um pokerzinho, mas nada muita grana, essas coisas, que eu sou ruim demais. Conheço as regras, tudo, mas não sou um cara bom, não sei mentir, entendeu? Então eu não consigo blefar. Yeah, I think, the thing in poker is that you're right there with all the people that you're competing against. And so when you play in person, at least, that's a big piece of the challenge. We don't get to see eye to eye with the other guys in the race car, but you definitely, if you've been catching up to somebody for a long time and they know you're coming, it's a little bit of the same thing. So you have a little bit of that kind of intimidation factor, and that can make a big difference for sure. Agora, para te falar a verdade, o jogo de pôquer agora seria perfeito, porque é como se fosse um bluff. Já aprendi a jogar faz um tempo já, alguns anos. O turn é depois do river, não, meu Deus do céu. Eu esqueci, faz tempo que eu não jogo. É o flop, né? O turn é depois do flop, é isso? Fold é quando o cara larga a mão, né? Não, mas pra mim o tilt é quando o player, o jogador tá lá, ele começa a perder, ele tem um tilt, ele tem um treco. E ele começa a apostar tudo achando que vai ganhar e não dá muito certo isso. Jogo online só. Raise é um aumento de aposta. Poker Face deve ser algo no Facebook que o pessoal tem vários jogadores ali, o pessoal se comunica, alguma coisa desse jeito, assim, desse gênero. É um rosto falso, alguém que engana, sei lá, que é bom no jogo. Cara de... como fala? Cara de pau. Live de vez em quando, mas mais online. Blefar, assim, eu não blefo muito. Eu jogo mais com carta. Eu pego mais as pessoas blefando do que eu blefo. Pra mim, Ás e Dama já é uma mão que é um desafio. Ás e Rei eu ainda jogo quase sempre se for naipado. Se for cor, senão eu não jogo. Existem muitas versões diferentes de pôquer. Vamos ensinar a mais popular delas, o Texas Hold'em. O objetivo do jogo é fácil: ganhar as fichas de seu oponente. Isso pode ser conseguido com as melhores cartas ou apostando e forçando os seus jogadores a largarem suas mãos. Quando um jogador dá fold, ele descarta sua mão, achando que sua mão não é forte o suficiente para ganhar o pote. No Texas Hold'em, cada mão começa com todos os jogadores recebendo 2 cartas fechadas. E eles devem combinar essas cartas com as cartas comunitárias que estão abertas na mesa. Ao final da mão, se 2 ou mais jogadores permanecerem, as cartas são mostradas e o jogador com a melhor mão de 5 cartas ganha as fichas. Vamos ver como é feita uma mão de pôquer. Como explicamos, cada jogador deve combinar suas 2 cartas com as cartas comunitárias. Aqui suas cartas são Rei, Valete e as cartas comunitárias são As, Rei, 3, 5 e Valete. Então, que mão de pôquer você tem? A resposta é 2 pares, de Rei e Valete. Mas espera aí, cada mão de pôquer consiste em 5 cartas. Nesse caso, o As é a 5ª carta, já que é a carta mais alta sem possuir um par. Também conhecido como kicker, mas vamos falar disso mais tarde. Por enquanto, de volta ao básico. Antes das cartas serem distribuídas, o Small Blind e o Big Blind devem ser colocados. Eles são apostas forçadas que encorajam outras apostas, e o tamanho dos blinds depende do jogo que está sendo disputado, mas normalmente o Big Blind é o dobro do Small Blind. Os jogadores que colocam os blinds são sempre determinados pelo botão do dealer. Online, ele é um disco com a letra D. O jogador imediatamente à esquerda do dealer é sempre o Small Blind, e o jogador à sua esquerda coloca o Big Blind. O botão do dealer é importante, pois determina a sequência do jogo. O botão se move no sentido horário ao redor da mesa depois de cada mão,
para que todos tenham a vez de colocar os blinds. Caso contrário, não seria justo. Uma mão de pôquer envolve até 4 rodadas de apostas. A primeira acontece antes das cartas comunitárias serem distribuídas. E o primeiro jogador a tomar uma decisão é aquele à esquerda do Big Blind. Nesse caso, ele decidiu dar raise para 6. Seguindo a ação no sentido horário, cada posição vai ter a opção de dar fold, call ou raise. Com o fold, você perde a chance de ganhar o pote, mas isso não lhe custa nada. Um call equipara a aposta do jogador anterior e mantém você na disputa. Um raise aumenta a aposta e força qualquer um a pagar esse valor para continuar na mão. Quando a primeira rodada de apostas estiver completa, as 3 cartas comunitárias serão distribuídas. O termo comum utilizado para definir essas 3 cartas é flop. Assim que o flop for distribuído, existe uma segunda rodada de apostas. Agora, a pessoa a agir é aquela à esquerda do dealer. Se ninguém tiver feito nada, uma aposta antes de você, as opções são o check, que significa não tomar nenhuma ação, ou você pode apostar o valor escolhido. Esse jogador escolheu dar check. Seu oponente também pode dar check, mas decide fazer uma aposta, forçando o jogador que originalmente deu o check a pelo menos igualar a aposta do adversário para continuar na mão. Ele decide dar call. Assim que a rodada de apostas estiver completa, uma 4ª carta comunitária vai ser virada. Ela é conhecida como turn. Então temos uma outra rodada de apostas. Finalmente uma 5ª carta comunitária distribuída, conhecida como river. Aí temos a rodada final de aposta. Dessa vez, os 2 jogadores decidem dar check. Assim que a rodada final de apostas estiver completa, o jogador com a melhor mão leva o pote. Nessa mão, o jogador com o rei e 2 ganha o pote. Vamos lembrar o porquê? Ele fez 2 pares, rei e 2. Essa é uma mão melhor do que a do adversário que tem um par de valetes. Bom, você já sabe que o pôquer é um esporte da mente e não um jogo de azar, porque envolve diversas habilidades, como o nosso famoso blefe, que tem todas as jogadas em todos os jogos, inclusive. Agora a gente vai conferir uma jogada durante um torneio do Campeonato Brasileiro, em que o jogador recebe as piores cartas e ainda sai vitorioso com um blefe. Roda aí. Bom, agora a gente vai ver, como a Drica falou, uma situação de blefe aí. Você vê que os blinds ainda estão 2.500, 5.000. É um torneio que aconteceu lá em Florianópolis. E a gente vai ver o que é o blefe. É uma mão onde o jogador tem um pior jogo do que o outro e mesmo assim ele consegue ganhar a mão, né? Claro, pode ser que você tente fazer o blefe e perca a mão. Aí aqui a gente vai mostrar um blefe bem sucedido, né? Ao meu lado, o Leonardo Bueno. É isso aí, Juliana. A gente costuma dizer que o blefe é a essência do poker, né? Porque se a gente diz que você tem um jogo de habilidade, esse jogo, a habilidade no jogo está em você ganhar mãos que não eram para você ganhar. Ou seja, mãos quando você tem a pior mão e você consegue puxar o pote mesmo assim. A gente vê o Éder aí, né, na posição 2, o Éder Ferronato, dando raise com um par de 6, que é uma mão média, né? Um par médio para baixo, né? Entre os pares baixos e médios. E o Fred, que tem uma posição muito boa, ele está no botão, é a melhor posição da mesa, porque ele é o último a falar. Ele tem 8 e 9 e está pensando se paga ou se aumenta. Vamos ver o que o Fred vai fazer. Ele pega ali. Parece que ele vai pagar ali. Não, aumentar, hein? Com o seu 9 e 8. Vamos ver aqui. O dealer vai confirmar. Ele dá um re-raise para 26.500. Quer dizer, ele já mostra que ele tem um jogo muito forte, que não é o caso. 9-8 não é um jogo tão forte assim, mas ele tem uma boa posição e está meio que já blefando para flop aí, né, Bueno? E por que é um blefe? Porque ele não espera ser pago por mãos piores que a dele. Então, toda vez que ele for pago, é uma mão melhor que 9-8. É, o Éder já tem um par, então ele tem uma mão melhor que 9-8 aí. E ele paga. Vamos ver agora o que vira nesse flop, hein? São as 3 primeiras cartas, vira um As, um Valete e um 4. O Fred não acertou nem o 9, nem o 8, o par de 6 está à frente. Só que ele pode estar com medo aí de que o Fred tivesse um As, por exemplo, né? Com certeza. E o Fred, quando olha as cartas dele e vê o 9-8, sabe que a única chance dele ganhar essa mão é blefando. Porque ele não tem como chegar e mostrar o 9-8 e ganhar de qualquer coisa aí. Isso. Ele não tem nenhum par e ele aposta. O Éder tem um par de 6, só que ele deve estar com medo que o Fred tem um As, tem um Valete, já tem um outro par.
E agora ele tem que ter a coragem de pagar com um par de 6 num flop com Ás Valete 4, fica bem difícil. Por isso que a jogada do Fred foi um blefe que foi bem sucedido pela posição também, que ele era o último a falar. Ele acertou aí a imagem do oponente, a posição e a mão para blefar. Bela jogada do Fred. Bom, vamos ver mais um exemplo de blefe. É uma mesa que aconteceu no BSOP de Florianópolis, no Campeonato Brasileiro de Florianópolis. Ao meu lado, o Leonardo Bueno e o Todaço, dando um raise aí com rei 9 de espadas. Muita gente me pergunta, no poker você blefa muito? Eu blefo muito mesmo, porque é uma das maneiras que a gente faz a nossa lucratividade. E por que isso? Porque eu ganho com mãos piores que a do meu oponente. E aí, quando eu tenho uma mão melhor, eu não sou blefado. Então, se você não blefa no poker, não tem como você ser vencedor. Você vai ter que usar o blefe, ou mais ou menos, mas vai ter que usar. Você vê aí o Caio Rei, ele tá no small blind, né? Ele que já pôs ali uma aposta de metade do big blind. Ele vai e paga com 10 e 7. E aí o Luiz Felipe, jogador de Curitiba, com 10 e 8, tá pensando em pagar também no flop. Olha lá. Vamos ver o que vai acontecer aí. E aí o Caio, se ele pagou com 10 e 7 aí contra o Todaço, que tá abrindo no começo da mesa, ele já pagou com a intenção de fazer alguma coisa depois. Um blefe, né? Ele já pagou mal intencionado, vamos dizer. Olha só, o Caio e o Luiz Felipe acertaram o 10. Só que viram um valete e um as. Os dois continuam dando mesa. E o Todaço vai simular agora que tem esse as. Esse que vai ser o blefe dele. Ele não tem nada, ele tá perdendo dos jogadores que tem o 10. 23 mil. Ele vai simular aí. Apostou 23 mil. Ele escolheu um momento muito bom para isso. Você vê que os jogadores nem pensam muito e foldam seus 10, porque eles sabem que é bem provável que o Todaço tenha o Ás. Isso, ele tinha um 9 e o rei, era a pior mão aí contra os dois jogadores e acabou levando na agressividade no blefe. Se você está começando a jogar pôquer agora, com certeza já deve ter um home game aí, ou com os amigos ou com a família. Fique tranquilo, porque é o começo de todo mundo. O jogador que vira profissional, com certeza, já passou por um home game. E agora nós vamos conferir alguns home games que rolaram no ano de 2013. Roda aí. Olha só, Ás pro Adriano Acari ali de boné e Rei pro Ceará com roupa de carteiro ali. Vamos lá, vem pro board, vem pro board. Olha só a torcida, hein? Vamos lá, tá tudo na tela, meu povo, atenção, abriu o flop. 3, 8 e 6, duas cartas de copas, olha só a torcida aí maravilhosa. Um rei! Bateu um rei! Não pode ser copas, a última carta, vamos lá. Olha esse home game, parece a Copa Libertadores, olha licença! Vence, Ceará! No pôquer não pode comemorar antes. Ele comemorou antes, mandingou a mão. Comemorar antes não pode? Não pode, aí a torcida vai tudo pro Rei, né? Ô, pera, que isso? Foi em segundo com as Brincadeira, né? É uma barbaridade. Jogo desse, com a conta que eu tenho, eu vou ficar em segundo, é brincadeira. É brincadeira, vamos conversar com o vencedor. Que torcida foi essa? Você sentiu o Todaço no final do BSOP aqui? Senti, mas a conta do nosso amigo ali, a boa é do irmão, não é dele. Ah, a conta dele é ruim. A conta dele é ruim, então eu fui na conta dele que é muito ruim. E ele comemorou antes, ele perdeu, o baralho castiga. Juju, Bud Sports deles. É divertido, né? A gente se encontra durante a semana, às vezes, para almoçar e se divertir. E à noite, quando a gente consegue se reunir aí a cada 15 dias ou uma vez por mês, junto aqui com o pessoal, 2, 3 mesinhas e conversa sobre o dia a dia do trabalho de cada um, brinca, joga mais solto do que normal, dá falha com um amigo. Essa é a graça. Fica discutindo mão, por exemplo. Teve uma mão aqui que um fica criticando a jogada do outro no meio do torneio. Quer dizer, é diversão, né? O único cara que tem, acho que, alguma noção técnica do jogo aqui sou eu. O resto é complicado. Ah, é verdade, é verdade. Vou ver se o Felipe Mojave aqui concorda. Felipe Mojave, você concorda com o Serginho ou não? Discordo. Discorda? Eu acho que ele já deve ter tomado umas cervejinhas ali. Esse home game é uma delícia, né? A gente se junta uma vez por mês. Lembra muito como a gente começou nas casas que a gente fazia quando não tinha os clubes ainda. É uma delícia, né? Só amigo. Voltar um pouco às origens dos 10 anos atrás, quando nós começamos, né? Você joga por música, não? Ah, sim, né? Vou justificar a profissão. Você joga poker faz tempo, Tocha? Não faz muito tempo, não. Deve fazer uns 3 anos, por aí.
Tô aprendendo, tô engatinhando ainda. Quem que é o melhor do Inimigos da HP no poker? É o Cebola, né? O Cebola acho que mais joga. E aí a gente sempre conversa, troca ideias nas vans, nos camarins da vida aí. O Gui joga um pouco também, o resto é perna de pau, não sabe nem pra onde corre o baralho. Nem sabe o naipe qual é a cor. É um grupo de amigos aí, começamos em 2007 aí com apenas 8 jogadores. Nem fazíamos torneio, jogava só o cash, né? Resolvemos fazer um torneio com 8, depois passou para 17, um convida outro, 20, 30. Hoje estamos com 58 jogadores, um recorde de participação. E a gente faz o ranking anual, churrasco à vontade, torneio entre amigos. Cara, a gente começou juntando com os amigos e tal, foi crescendo, um chamando os outros, aí fomos crescendo. Hoje a gente começa aí com 10 mil fichas e tem a estrutura de blinds aí que costuma acabar aí por volta das 11h30, meia-noite, né? Pagou. Olha lá, show, Carlos. De Jair mostra rei 10, top pair, 10 e valete. Tem uma carta de copas ali, vamos lá, tá tudo na tela. Um as, river card na tela, gol de Jair. A gente procura fazer mais ou menos o que o pessoal gosta aí, o que pede. Do prato francês ao italiano, brasileiro, nordestino. A gente vai cada dia mesclando um pouquinho e eles vão comendo. E nós estamos aqui há 4 anos já. Mas eu já estou jogando aqui já tem 2 anos e meio. Já tive o prazer de chegar também nas mesas finais aqui. O mês passado eu e meu esposo chegamos na mesa final. E aqui o que vale é a amizade, né? O respeito que todo mundo tem por todos, né? Para se dar bem em uma mesa de pôquer, você precisa conhecer a linguagem. Vamos mostrar alguns termos. O nuts. Ter o nuts significa ter as melhores cartas possíveis em uma determinada mão de pôquer. Por exemplo, depois desse flop, você vai ter o nuts se estiver com um par de ases, já que uma quadra é a melhor mão de pôquer possível nesse momento. As hole cards são as cartas distribuídas fechadas para o jogador, para que nenhum adversário possa vê-las. No Texas Hold'em você recebe 2 hole cards. Um set. O set é simplesmente um outro termo para trinca. No Texas Hold'em acontece quando um jogador recebe um par e outra carta comunitária dá a ele uma trinca. Kicker. Um kicker é a carta usada no poker para decidir os empates. Por exemplo, 2 jogadores têm um par. O ganhador vai ser aquele que possui a carta mais alta além do par. Nesse exemplo, o jogador possui um par de damas e um valete, e o outro um par de damas e um 10. O jogador com valete ganha. O valete, nesse caso, é o kicker. Lembre-se, uma mão de pôquer consiste das 5 melhores cartas entre aquelas de sua mão e as comunitárias. O pote é o acúmulo das apostas de todos os jogadores. É basicamente um termo usado para descrever uma grande pilha de fichas no meio da mesa de todos que estão tentando ganhá-las. Agora que você já sabe o básico, é hora de saber com quais cartas você deve jogar. A partir de agora, vamos saber tudo sobre as mãos iniciais. Hoje nós vamos te ensinar que cartas você deve jogar e quais cartas deve jogar fora. Então, como prometido, vamos começar nosso primeiro tutorial. Existem 2 grupos básicos de mãos iniciais, os pares e os não pareados. Vamos analisar os pares primeiro.
O par de ases é a mão inicial mais forte que você pode ter, e quanto mais baixo o valor do par, menor o valor de sua mão inicial. Pares de ases, reis e damas são considerados mãos monstros, aquelas que você deve jogar praticamente todas as vezes. Valetes até pares de 8 são considerados pares médios, ainda são fortes, mas um pouco vulneráveis. Pares de 7 até 2 são pares pequenos e ainda são mãos decentes, mas eles geralmente perdem no showdown se as cartas comunitárias não derem uma trinca ao jogador. A força das mãos não pareadas varia muito. Algumas mãos, como as e rei naipado, são muito boas. Algumas são extremamente fracas. A pior mão que você pode ter é um 7 e 2 de naipes diferentes. Isso porque é muito difícil fazer uma sequência ou flush com essas cartas, e se fizer um par, vai ter um kicker ruim. Julgar a força das mãos não pareadas não é tão fácil como analisar os pares. Vamos entrar em detalhes mais à frente. Existem 3 valores que determinam a força das mãos não pareadas, sendo o que mais importante é o valor das cartas. Quanto maior a carta, melhor. É bom possuir 2 cartas altas. Dessa maneira, você pode acertar o par mais alto e usar a segunda carta como um kicker forte. Ter apenas uma carta alta é muito menos favorável, pois diminui pela metade suas chances de ganhar um par grande no flop. E se você acertar, pode ser batido facilmente por um par igual com um kicker melhor. Naipes iguais. Se você possuir 2 cartas do mesmo naipe, sua chance de acertar um flush é muito maior. É de cerca de 6% se sua mão for do mesmo naipe, contra 0,3% se as cartas forem de naipes diferentes. Ser do mesmo naipe não transforma uma mão ruim em uma mão boa, mas adiciona um valor considerável. Quando suas cartas são do mesmo naipe, é melhor que você tenha pelo menos uma carta grande. Dessa maneira, você geralmente ganha se alguém também acertar um flush. Mas se você tiver 2 cartas baixas do mesmo naipe, não se preocupe muito em ser derrotado por um flush maior. Isso ocorre muito raramente. Isso só é verdade se existirem 3 cartas do mesmo naipe na mesa. Se você fizer um flush com 4 cartas do mesmo naipe na mesa, deve-se pensar bastante se não está sendo derrotado. Seu oponente agora só precisa de uma carta desse naipe para acertar o flush. Se uma carta for maior do que as suas, ele vai ganhar o pote. Cartas conectadas. Se suas cartas são próximas em valor, pode-se formar uma sequência quando combinadas com as cartas comunitárias. Quanto mais próximas, maiores as suas chances. Intervalos de 1 ou 2 valores vão reduzir suas chances consideravelmente. Com um intervalo de 3, a sua chance é muito baixa. Com um intervalo de 4, é impossível fazer uma sequência. Como valete 10, 5 e 4 tem um bom potencial. Com certeza você já deve ter ouvido falar no termo all-in. É situação em que o jogador aposta todas as suas fichas. Vamos conferir uma mão que rolou all-in durante o Campeonato Brasileiro. É isso aí, Drica. Vamos explicar pro pessoal de casa. Essa mão aconteceu na mesa final do Campeonato Brasileiro de Florianópolis. Os blinds estavam 30 mil, 60 mil. E a gente vai ver aí a jogada. Você vê o small blind colocado ali na posição 3, o big blind na posição 4. Você vê aquelas fichas em cima, acima das cartas deles, né? E aí chega ali, ó, o Caiafa, Rafael Caiafa, esse jogador de branco aqui, o penúltimo na mesa, tem Ás e Rei de Paus, que é uma das melhores mãos, né, Bueno? Tá entre as 3 melhores mãos do jogo, com certeza. 30 mil fichas. E ele dá um raise aí, com seu Ás e Rei de Paus, é uma mão de grupo 1 que a gente fala, né? E chega ali no Yuri, que é o jogador de Curitiba. Vamos ver o que o Yuri tem. Ele olhou um par de valetes, quer dizer, também uma das mãos mais fortes aí possíveis. Os jogadores devem acabar em all-in. E é o que a gente vai ver aqui, o conceito do all-in, né? Exatamente. As 2 mãos de grupo 1 não tem muito como jogar diferente sem você dar all-in nessa fase do campeonato. E é o que a gente chama de coin flip. Coin flip, em inglês, né, seria cara ou coroa. Por quê? Porque você vê que os 2 jogadores têm quase 50% de chance de ganhar. A grosso modo, eles têm a mesma chance de ganhar, né? Normalmente o par tá um pouquinho à frente, você vê aí 54% nesse caso. Por que esse coin flip, né, Bueno? Porque o Caiafa precisa acertar o As ou o Rei, ou uma sequência, um flush, e vão virar 5 cartas, eles vão ver o all-in com as 5 cartas, né? Exatamente. Então não importa o tamanho do par ou o tamanho das cartas. Se forem 2 cartas maiores do que as cartas que compõem o par, vai ser um coin flip da mesma maneira. Assim como é um Ás e Rei contra valete, poderia ser um 9 e 10 contra um par de 3. Então vamos ver o que vira.
né? Você vê que o Caiafa precisa acertar o seu as ou o seu rei, né? Ou 3 cartas de paus para fazer um flush de paus ou uma sequência, se ele acertar 10 valete e dama. No caso, aí o Yuri já acertou o valete, ele fez uma trinca de valete, ficou bem difícil. O Caiafa só tem chance de se virar o 10 e uma dama fazer uma sequência. Se não virar agora o 10 ou a dama, o par de valete ganhou, que foi o caso aí, trincou de valete. Então o all-in é uma jogada muito comum num torneio, né? Um all-in, principalmente de pares contra cartas maiores, você vai sempre encontrar isso. É isso daí, Juliano. É isso aí. Então, voltamos para você, Drica, mais tarde. A gente vai ver mais mãos aí para vocês durante as semanas. E aí, tá gostando desse mundo do pôquer? Isso é só um pouquinho do que vem pela frente. Te espero nesse mesmo horário na madrugada de sexta para sábado. Tchau, até lá, boa semana, hein?